Samambaia chuva de prata. Hoje eu vou falar com vocês, mostrar duas samambaias chuva de prata, uma maior e a outra menor. E vou mostrar os cuidados que eu tenho no decorrer do crescimento delas. Então essa, para quem não conhece, é uma samambaia chuva de prata, uma samambaia muito antiga e também de rizoma. Vou mostrar o rizoma para vocês verem. Aqui tá o rizoma, como vocês podem ver, ele tá desenvolvendo aqui. Já passou aqui em volta aqui do tronco. Aqui é o brotinho dele que tá soltando, como vocês podem ver, ele tá aqui todo peludinho. E aqui todo já é o rizoma da planta. E já tá saindo pro lado de fora. Às vezes sai pro lado de fora e às vezes passa por dentro aqui da camada do tronco e brota pro lado de fora. Essa aqui subiu, tá vendo? E aqui tá o desenvolvimento dela, que esse fetozinho aqui, muito bonitinho, bem saudável, tá nascendo aí todo robusto. Então, aqui já é uma folha que vai soltar. E essas aqui são umas folhas que soltou no decorrer do desenvolvimento dela. Era uma planta bem pequena e hoje ela tá trazendo essa beleza aqui com folhas já bem grandinhas. Mas só que ela é uma muda nova. Ela tá grande, mas é uma muda nova, não é uma muda, assim, uma matriz, um exemplar muito antigo. Ele é novinho e agora que os rizomas estão desenvolvendo aqui e soltando novas folhas. Aqui na lateral, como vocês podem ver, tá vendo? Tá com uma folha bem desenvolvida, mostrando bem a performance dela, né? Como que ela é estruturada, né? Com as suas folhas nas laterais aqui, dando esse babado aqui na lateral aqui, ó. Tá vendo como vocês podem ver? Então, ela fica muito bonita. É uma planta delicada, com as folhas bem delicadas. E é uma samambaia de grande porte, porque as folhas barram no chão, bem grande mesmo. Umas com mais babado, outras com menos babado, mas toda ela tem esses babados nas laterais assim, ó. Caindo as laterais assim, ó, tanto de um lado como de outro, que pode ficar bem comprida na lateral. É como se fosse uma outra folha aqui na lateral, tá vendo? Aqui o seu pecíolo é bem escuro, marrom, né? O rizoma também, ele é bem marronzinho, bem caramelo. Mas depois dá uma pelada aqui, cai esses pelos marrons e ele fica esbranquiçado. Mas é um rizoma mais delicado. Ele não é um rizoma muito grande, forte, robusto e bem assim, rústico, igual uma samambaia amazônica, por exemplo, que ele é bem mais grosso. Esse aqui, ele é bem mais fino e mais delicado, da chuva de prata. Então, por ser mais fino, ele desidrata com facilidade, por isso não pode ter encharcamento. E por isso também não pode ter excesso de rega, né, para não ter encharcamento, e ele não apodrecer, porque senão ele acaba murchando e apodrecendo. Primeiro apodrece as raizinhas, né, que fica abaixo dele, e depois apodrece ele. E aqui o desenvolvimento, assim que vai saindo mais rizoma, vai crescendo novas folhas, como tá aqui já, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo? Aqui já é que já vai soltar uma folha bem bonita, tá bem desenvolvido. Aqui ele já tá, não tá saindo folha porque tá desenvolvendo a raiz e também os rizomas, tá vendo? Aí, quando esse rizoma aqui tiver bem desenvolvido, começa a aparecer isso aqui, ó. Os fetozinhos, tá vendo? Vou falar também sobre o substrato e como que eu faço os cuidados no decorrer do desenvolvimento dela. Aqui, ó, eu já vou mostrar outra. Aqui já é outra também, só que essa aqui é bem mais novinha, mas já desenvolveu bem. Todas as folhinhas dela que ficou feia, que ficou velhinha, eu fiz a poda já. Agora tem essa aqui, ó, que é uma folhinha também nova. E aqui uma folhinha que ela queimou a pontinha aqui e não desenvolveu. Aí o que que eu vou fazer? Eu não vou deixar ela ficar sugando a energia. Eu quero que a energia concentre em folhas que estão desenvolvendo bem. Então, eu venho aqui, ó, e faço a poda. Porque não adianta ela ficar aqui sugando energia da planta, se ela... Nossa, eu tô com uma mão só, viu, gente?
Não adianta ela ficar com uma folha defeituosa, que não vai ficar bonita e ficar sugando a energia da planta. Então, a gente vem aqui e faz a poda. Ó, a gente retira, tá vendo? Porque ela não vai desenvolver uma folha bonita. Ela já tá toda deformada porque queimou as pontinhas e não vai desenvolver. Então, eu vou retirar ela aqui para ela não gastar a energia da planta. E deixar que as energias vai para essas folhas aqui, que estão ficando maiores. Essa aqui é uma folhinha também que desenvolveu extremamente as laterais, os seus babados, né? As suas folhinhas nas laterais. E que deu até esse bolo aqui, ó, de folha. Porque é uma folhinha que agora que tá desenvolvendo, tá vendo? Ela acaba aqui, ó. Então, ela ficou pequena, mas ela ficou bem gorducha, bem bonita, bem verdinha e bem saudável. E essa aqui é uma das mais antigas também, porque as outras mais velhinhas, eu retirei tudo. Agora, outra coisa que eu faço. Bem, aqui, ó, ela foi plantada com raspa de xaxim, ela com pau podre e também vermiculita. E o que que acontece? Sempre eu tô olhando aqui, ó, o dedo é o termômetro melhor para você olhar se tá seco ou se tá molhada. Então, aqui a gente vê uma friaginha, mas aqui, ó, tá vendo? O dedo não sai tão sujo. Significa que ela pode receber mais um pouco de água, que aqui em cima já tá bem seco. Então, eu gosto de olhar isso. E se ela tiver com muita facilidade de ressecar, e você não quer ficar regando muito, vocês fazem como eu faço. Eu gosto de misturar um pouquinho ou pau podre, ou isso aqui, ó, vermiculita. A vermiculita, ele é um minério que ele vai reter a umidade da planta, mas ela não vai deixar encharcada por causa que é rica em matéria orgânica que foi plantado. Então, eu coloco mais um pouco aqui, porque ela tá ficando e eu não quero ficar regando direto. Dou uma misturada aqui no substrato dela, porque ela vai reter mais água aqui em cima, tá vendo? Aí eu faço com cuidado, por causa dos rizomas que estão desenvolvendo. Eu misturo aqui, ó. Aqui já tenho, tá vendo? Um pouquinho de vermiculita. Aí eu coloco, porque aí eu não preciso ficar preocupando, né? Por causa que o meu tempo é muito escasso. Eu não posso ficar regando planta quase todo dia. Então, eu tenho que fazer um substrato que ela goste, que não apodrece, mas que ela retém o líquido e fica um tempo sem ter necessidade de eu ficar regando. Então, isso aqui eu faço esse procedimento. Se você não tiver a vermiculita, você pode colocar um pouco de pau podre, pode colocar pó de pinos também, mas só um pouquinho, como vocês viram aqui. Não precisa exagerar, que é bobagem exagerar, porque senão aí a planta vai ficar com excesso de água e vai apodrecer os seus rizomas aqui, como esse aqui, ó. Já tá saindo outro broto aqui da lateral, tá vendo? Aqui, ó, tá saindo outro. Aqui tá indo pra fora, depois as folhas começam a brotar também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa fase, pro rizoma não apodrecer e também não ficar seco de tudo, né? Então, aqui eu já preparei e já coloquei isso aqui. Agora, outra coisa que eu vou colocar hoje, eu vou fazer uma adubação. Ó, isso aqui, ó. Essa aqui é a torta de mamona. Eu sempre uso aqui nos vídeos, coloco um pouquinho. Ó, as laterais eu faço essa coroa com um pouquinho. Esse punhado eu faço assim, porque eu já sou treinada. Mas se você não souber, para um tamanho assim, ó, 21 de largura, pode ser em tronco de palmeira, tronco de xaxim ou também na cuia, você coloca uma colher. Essa colher de sopa rasa já é o suficiente. Aí, você dá uma misturada assim também, ó. Tá vendo? Aí, você vai ter líquido e adubo para ela uns 30 dias. Não precisa colocar torta de mamona ou farinha de osso menos de 30 dias não, gente. Já é o suficiente, tá? Então, eu faço essa mexida com garfinho para misturar um pouco, para ela não ficar em cima, por cima, para ela misturar. E à medida que você for regando, você vai fazendo a soltura dessas vitaminas. A pequenininha, a mesma coisa que você vai fazer. Você vai misturar. Essa aqui, por exemplo, eu já coloquei mais pau podre, mais vermiculita. E ela, tá vendo? Esses branquinhos aqui é vermiculita. Então, você não precisa, porque o tamanho dela, além de ser bem pequenininho, eu coloquei já uma medida para que eu não precise ficar regando, preocupado com rega durante a semana. Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer com essas que não precisa, que já tá tudo bem? Ela já tá, inclusive, úmida, porque durou mais
a umidade dela. Aí eu vou colocar só a adubação dela, igual eu coloquei no outro, só que eu vou colocar menor, ó. Vou colocar um pouquinho assim, já tá bom. Torta de mamona. É um adubo natural, ele não vai te atrapalhar, queimar a sua planta, vai desenvolver aos poucos. Todas as vezes que você regar, você vai soltar aos pouquinhos e não vai ter esse problema. Aqui tá úmido, eu não vou regar um bom tempo. Talvez eu regue no final dessa semana, né? Depois que esse vídeo for ao ar, aí eu demoro uns 5 dias, vou lá e vejo se tá seco. Então, porque ela tem vermiculita aqui o suficiente. E a folhinha dela tá gostando tanto, que olha só pra você ver, chegou a dar esse cacho aqui, ó. Não cresceu muito no comprimento, mas em compensação, nas laterais, as suas abas, tá vendo? Cresceu bastante pra ser uma mini mudinha, tá vendo? Ela era bem pequenininha e continua nesse copinho pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Olha o tamanho dele na minha mão. Ele é desse tamanhozinho, já desenvolveu uma folha até grande, me surpreendeu. E essa aqui ficou bem encorpada, tá vendo? Ficou muito linda. E tem, deixa eu colocar mais longe pra vocês verem. E aqui, tá vendo? Tá essa folhinha mais antiga e essa mais nova, que desenvolveu muitas folhas na lateral, mas não teve muito comprimento. Essa aqui já não teve tantas folhas nas laterais, mas ela desenvolveu mais no tamanho, no comprimento. Então, essas são as modificações que acontecem. Então, os cuidados que você tem que ter é esse, se tiver muito ressecado, você pode usar vermiculita ou pau podre, ou se não, você pode colocar pó de pinos, que vai ajudar a manter a umidade, mas ela tem que ser feita com bastante matéria orgânica, tipo raspa de xaxim, raspa de coco, que a água vai bater e escoar. Mas se você vê que tá escoando muito e tá ficando muito seca, aí você coloca esses 3 produtos que eu falei. Agora, esse aqui, ó, como vocês sabem, o tronco, ele resseca muito. Então, o que manda muito é o que tá aqui dentro. Então, raspa de xaxim, eu uso muito carvão também, como vocês podem ver. O carvão também é um carro... um carro-chefe meu, que eu gosto. Também gosto também do esterco de boi. Mas aqui hoje eu fiz foi adubação somente com a torta de mamona. Eu gosto de usar a torta de mamona e a farinha de osso, os dois juntos. Mas como eu tenho só a torta de mamona hoje, pode colocar também, não tem problema. Depois eu coloco um pouquinho, na hora que eu comprar, do pó de osso, né? Farinha de osso. E não preciso colocar a torta de mamona. Depois que passar 1 mês, 2 meses, eu posso colocar, revezar e colocar o esterco de boi, né? Que é muito bom para a planta também, que é rico em nitrogênio e vai fazendo a liberação lenta. Eu gosto muito da torta de mamona, porque ela evita também vermes de raízes, que a gente vê dando e que acaba contaminando a planta, e a planta acaba podendo enfraquecer e vir a morrer por essa contaminação. A torta de mamona já tem estudo científico falando que ela é bom para isso, para esses vermes de raiz. Então, ele vai ajudar o quê? Evitar pegar esse tipo de praga. É claro que o substrato que você for fazer o plantio tem que ser de boa procedência, esterilizar muito bem, para não vir bicho junto e não fazer a festa aqui para destruir sua planta. Então, esse é os cuidados que eu tenho. Faço isso regularmente, a cada 1 mês, a cada 2 meses, revezando o tipo de adubo. Não pode ser sempre o mesmo adubo, é bom revezar esterco, depois torta de mamona com farinha de osso, depois a água de esterco, e vai revezando. E aqui, ó, o resultado, né, que vê que ela está extremamente verdinha, bonita, crescida e com uma folhinha bem delicada. E essas folhinhas ficam delicadas assim porque ela tem muita claridade, mas ela não recebe luz direta do sol, só bastante claridade. E o lugar bem arejado também, porque o lugar arejado vai deixar ele circular o ar, renovar o ar aonde que ela tá, e não ficar aquela coisa abafada. Porque muita gente fala, tem muita claridade, mas o local é abafado, a planta fica muito estiolada, não fica compacta com as folhas bonitas assim. E outra coisa, ela pode ficar, além de ser estiolada, ela vai estiolando e perdendo força e acaba também definhando e acabando morrendo a sua planta. Então, você tem que tomar esse tipo de cuidado, tanto na adubação, quanto no tipo de substrato, e a manutenção dessa planta com os adubos, porque ela fica limitada dentro da vasilha. Você tem que dar recursos para ela desenvolver a raiz, o rizoma e também as folhas.
Então, isso aqui vai ajudar ela no desenvolver da vida dela. E outro cuidado que tem que ter é sempre que tiver folha velha, cortar e jogar fora para concentrar a energia na própria planta. Se você dá o seu like, se você gostou, se você gosta de planta, vem fazer parte do nosso grupo. E também você pode hypar aí o vídeo para chegar para mais gente, para ensinar aquilo que dá certo para mim, ajudar outras pessoas. Porque a finalidade e o objetivo desse canal é preservar as espécies e também ajudar naquilo que dá certo para mim, que pode ser bom para você também, para suas plantinhas. Esses cuidados aqui você pode usar tanto para samambaia de chuva de prata, como pode ser também todas que tem os de rizoma, porque é um adubo muito bom para qualquer tipo de planta, e esse substrato aqui, ele é muito bom para qualquer samambaia ou avenca de rizoma, que vai fazer com que a sua planta fique bonita, verdinha e bem adubada com os nutrientes que ela precisa para sobreviver. Então, hypa aí o vídeo, e até o próximo vídeo. Fica com Deus e Deus abençoe você, sua família e também as suas plantas. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!